Eu aposto que você nunca ouviu falar de pelo menos 7 dessas curiosidades. E a última veio do espaço. Então respira, porque essa contagem regressiva não é só uma lista de fatos aleatórios. É uma sequência de pequenas pancadas de realidade. Aquelas descobertas que fazem você parar, rir de nervoso e pensar: como isso pode ser verdade? E o mais legal é que a surpresa só aumenta. A primeira parte parece quase familiar. Depois as coisas começam a ficar estranhas. E, quando você acha que já viu o mais absurdo, vem o final. No 10, uma das construções mais famosas do planeta prova que até o que parece imponente está sempre mudando. A Torre Eiffel não é totalmente fixa. Por ser feita de metal, ela dilata com o calor e encolhe com o frio. Em dias quentes, o topo pode se deslocar um pouco e a estrutura varia de tamanho ao longo do dia. Isso acontece porque os átomos do metal vibram mais quando a temperatura sobe. Simples assim. E ainda assim, impressionante. Pensa nisso. Todo mundo olha para a torre como símbolo de permanência. Mas, na prática, ela está respirando com o clima. É engenharia viva. Literalmente. Você olha e pensa em monumento. A natureza olha e pensa. Tudo se expande. No 9, vamos para a mesa de frutas, porque aqui mora uma confusão clássica. Botanicamente falando, banana é uma baga. Sim, banana. E morango, não. A banana se encaixa na definição de fruto simples, vindo de um único ovário. Já o morango é um fruto acessório, com as sementinhas por fora. O nome que a gente usa no dia a dia nem sempre acompanha a ciência. E isso acontece muito mais do que parece. Ou seja, aquilo que todo mundo chama de fruta normal muitas vezes não é tão normal assim. A natureza adora bagunçar nossas categorias. E, sinceramente, eu acho isso ótimo. Porque quanto mais a gente aprende, mais percebe que o mundo real é cheio de pegadinhas elegantes. No 8, chega uma curiosidade que parece brincadeira de laboratório. A água quente pode, em algumas situações, congelar antes da água fria. Isso é real e tem nome: efeito Pemba. Não acontece sempre, nem em qualquer condição. Depende do recipiente, da evaporação, da convecção e de vários detalhes do resfriamento. Mas já foi observado em experimentos bem controlados. Então não é lenda de internet. É um fenômeno estudado de verdade. E essa é a parte mais louca. Quanto mais simples a pergunta parece, mais complexo fica o caminho até a resposta. É por isso que a ciência é tão bonita. Às vezes, a água mais quente pode vencer a corrida para o gelo. Ciência pura e estranha. No 7, vamos derrubar um mito que muita gente repetiu por anos. Diziam que o corpo humano tinha 10 vezes mais bactérias do que células humanas. Hoje, as estimativas modernas mostram algo muito mais próximo de 1 para 1. Um número frequentemente citado fala em cerca de 30 trilhões de células humanas e 38 trilhões de bactérias. E esse placar pode até mudar dependendo do momento, da idade, da alimentação e até da região do corpo. Então, de um jeito ou de outro, você não está sozinho. Você é praticamente um ecossistema ambulante. Isso não diminui o ser humano. Só deixa a coisa ainda mais fascinante. Somos feitos de nós mesmos, mas também de uma multidão invisível. No 6, prepare-se para algo que parece saído de um desenho. Wombats fazem cocô em formato de cubo. Sim, cubo mesmo. Não é piada. A explicação envolve diferenças na rigidez e elasticidade do intestino, que moldam as fezes enquanto elas secam. E esse formato ajuda o animal a empilhar e marcar território sem rolar morro abaixo. Parece detalhe bobo, mas é uma solução evolutiva brilhante. O mais inesperado aqui é isso: a forma não é acidente. Ela serve a um propósito. A natureza não ficou pensando em estética, mas acabou criando algo que parece ter sido projetado por alguém obcecado por geometrias impossíveis. É estranho, engenhoso e absolutamente real. E agora a contagem começa a ficar realmente esquisita.
No 5, existe um animal que parece ter sido montado com peças demais. O polvo tem 3 corações e sangue azul. 2 corações mandam sangue para as brânquias, e o terceiro leva o sangue para o resto do corpo. Só que tem um detalhe ainda mais bizarro. Esse coração principal pode parar de bater quando o polvo está nadando. Isso significa que o esforço de nadar é tão intenso para ele que, em certos momentos, o sistema simplesmente não acompanha. Talvez por isso eles prefiram se mover rastejando em vez de nadar o tempo todo. 3 corações, sangue azul, e um corpo que desafia quase tudo o que a gente chama de normal. Parece ficção científica marinha, mas é biologia de verdade, e das mais sofisticadas. No 4, a história fica antiga de verdade. A linhagem dos tubarões é mais antiga do que as árvores. Evidências fósseis associadas a parentes de tubarões aparecem centenas de milhões de anos antes das primeiras florestas de árvores dominarem a terra firme. Isso quer dizer que esses animais já estavam moldando os oceanos quando a Terra ainda estava ensaiando suas paisagens mais complexas. Enquanto as florestas nem existiam como conhecemos hoje, os tubarões já eram uma presença consolidada. Não é à toa que eles carregam essa fama de sobreviventes supremos. Em termos evolutivos, eles são praticamente veteranos de guerra. As árvores chegaram depois. No 3, entra um ser tão curioso que ganhou o apelido de imortal. A Turritopsis dohrnii, uma água-viva minúscula, pode reverter seu ciclo de vida sob estresse e voltar ao estágio de pólipo. É como se apertasse um botão de reset biológico. E o mais impressionante é a lógica disso. Em vez de seguir em frente até o fim, ela consegue voltar algumas etapas e recomeçar. Ela não é invencível, claro, pode morrer por doença ou ser comida, mas a capacidade de rejuvenescimento é real. E só de ouvir isso, já dá a sensação de que a biologia resolveu brincar com o tempo. É uma daquelas descobertas que mudam a forma como a gente pensa o envelhecimento, a sobrevivência e o próprio ciclo da vida. No 2, agora é o tipo de fato que faz qualquer um arregalar os olhos. Em 2023, cientistas relataram um nematódio, um verme microscópico, que teria voltado à vida depois de ficar em pausa por cerca de 46 mil anos no permafrost da Sibéria. 20 e poucos mil anos. Não, 46 mil. Isso é tempo suficiente para o mundo mudar de forma incontável. E, mesmo assim, esse organismo atravessou tudo isso em suspensão. Ele sobreviveu graças à criptobiose, um estado em que o metabolismo cai a níveis extremos até o ambiente ficar favorável de novo. É quase como se o tempo perdesse poder sobre ele. Pense nisso por um segundo. Um ser microscópico que atravessou eras congelado e depois simplesmente acordou. Parece impossível, mas aconteceu. E agora, o número 1 precisa ser a altura de tudo isso. No 1, a curiosidade vem literalmente de outro mundo. A missão Osiris-Rex da NASA trouxe para a Terra, em 24 de setembro de 2023, cerca de 122 gramas do asteroide Bennu. Não parece muito peso, mas o valor científico é gigantesco. Porque, ao analisar esse material, os cientistas encontraram carbono, minerais alterados por água, como argilas, e sais como fosfatos e carbonatos de sódio. Traduzindo, aquele pedaço de asteroide guarda pistas de que o corpo original teve água líquida ou brinas e uma química capaz de produzir ingredientes importantes para a vida. Ou seja, não estamos falando só de pedra espacial. Estamos falando de uma cápsula do passado do Sistema Solar. Um fragmento que pode ajudar a entender como os ingredientes da vida apareceram. É quase como abrir um envelope cósmico e descobrir que o universo já estava ensaiando a receita da existência. E aí você percebe que a maior surpresa não está em ficção nenhuma. Está no espaço. E está aqui, na ciência. Então fica a ideia principal dessa contagem. A realidade é muito mais estranha do que a gente imagina. A Torre Eiffel muda com o clima. Banana e morango não são o que parecem.
A água quente pode congelar primeiro. Seu corpo é um ecossistema. E até um asteroide pode trazer pistas sobre a origem da vida. No fim das contas, o mundo já é surpreendente o bastante. A gente só precisa olhar com atenção. Comenta qual número te chocou mais.